Saudações, Vigia das Pessoas. Estamos vendo a série Classe VIP. Essa série tem por objetivo estudar a Bíblia diariamente. A gente faz isso utilizando esse guia de estudo aqui, também conhecido como lição da escola sabatina. Saudações a todos os amigos aqui do canal e aqueles que estão chegando, especialmente aos amigos da ponte. Saudações, meu amigo Everton, que falou comigo hoje cedo. O Everton é um de muitos que passam aqui sobre a ponte do Alphaville. A ponte do Alphaville fica aqui sobre o rio Tietê, em Barueri, a cidade mais rica do país. Eles também têm dinheiro. Saudações a você que passa aqui toda manhã e me vê aqui. E se você quiser, inclusive, Everton, quiser aparecer no canal, é só passar aqui e tá tudo bem. A gente interrompe o assunto e apresenta seus amigos do canal. O canal Vigia das Pessoas foi criado há mais ou menos 2 anos. Vamos fazer aniversário agora em outubro. Já são 381 inscritos. Agora com o Everton, 382. Obrigado. Mais de 1000 vídeos, meus amigos. A Bíblia comentada inteirinha em 1 ano. Nós comentamos a Bíblia de maneira muito simples, porque simples eu sou, mas de modo bem assertivo. O Vigia das Pessoas exposto diante da Apocalipse. Nós estamos terminando o estudo de Moisés. O autor Jiri Moskala, ele fez um caminho interessantíssimo, porque ele não usou a ordem cronológica dos fatos para nos expor o livro de Moisés. Estamos na última lição, hoje começa a última lição, e nós vamos falar sobre o santuário. Então, se você seguisse mais ou menos cronologicamente, o estudo do santuário estaria ali pela metade do livro de Êxodo. Mas o autor achou por bem colocar na última lição desse trimestre do inverno. Tá acabando. Última lição, chegou. Não chore, porque eu tenho uma boa notícia. Para o trimestre da primavera, que começa agora, na próxima semana, nós vamos estudar um livro muito peculiar, Josué. Quem foi Josué? Josué era o escudeiro de Moisés. Ele era o imediato de Moisés. Então, quando da morte de Moisés, Josué foi escolhido para seguir a batalha do povo de Israel. Então Josué liderou o povo de Israel nas primeiras conquistas de Canaã. Muito bem. Vamos à última lição. O verso da 13ª semana é:
Pode tirar um print para você ler durante a semana, tá bom? Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. De dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Amém? Êxodo 40, versos 34 e 38. A principal tarefa do povo de Deus no Antigo Testamento, assim como para nós hoje, era viver um relacionamento profundo com o Senhor. Era adorá-lo, servi-lo, além de apresentar a imagem correta às outras nações. Deuteronômio capítulo 4, versos 5 ao 8. No Jardim do Éden, Adão e Eva se esconderam de Deus, porque seu pecado os fez temer o Senhor. O pecado faz com que as pessoas tenhamos medo de Deus. Ele colocou tem aqui, eu estou colocando tenhamos para me incluir. Dá o primeiro passo para superar, esse medo que temos de Deus, distorce a visão de seu caráter. A gente passa a ver Deus com medo. Mas tem uma boa notícia. A boa notícia é que Deus dá o primeiro passo para superar esse abismo. Por sua iniciativa, Ele repara a separação e restaura o relacionamento rompido. Ele chama o pecador, Ele chama o pecador de volta dizendo: onde você está? Onde você está foi o que Deus disse a Adão em Gênesis capítulo 3, verso 9. Adão, onde estás? José, onde estás? Maria. Assim, nossa missão principal é apresentar o verdadeiro caráter de Deus, bem como seus atos amorosos e justos aos que estão ao nosso redor. Quando as pessoas são atraídas para Deus e se convencem de seu amor altruísta para com elas, podem entregar a vida a Ele e obedecer à sua vontade, reconhecendo que isso é para seu próprio bem. Ao você obedecer à vontade de Deus, você deve reconhecer que obedecer a Deus é fazer a vontade de Deus para o seu próprio bem. Bom dia, cavaleiro. Essa semana nós vamos estudar o santuário. O santuário, aquela tenda tabernáculo, que não era, como nós vimos semana passada, a tenda do encontro. Essa tenda tabernáculo mostrava que Deus está próximo da humanidade e revelava grandes verdades, como o fato de que o Senhor salva aqueles que vêm a Ele com fé. Então, em resumindo a lição que já vai entrar, o autor vai falar sobre isso certamente. O tabernáculo, a tenda santuário, que depois foi transformada em santuário pelo rei Salomão, que depois foi reformada por Zorobabel, quando o povo de Deus voltou do cativeiro da Babilônia, que depois foi reformado
por Herodes, alguns anos antes do aparecimento de Jesus. Essa tenda tabernáculo, esse templo, ele simbolizava a presença de Deus na terra entre os homens, porque o desejo de Deus era aparecer na terra e viver cara a cara com o ser humano. Deus deseja hoje morar conosco, mas não existe hoje em dia o templo. Até existe, mas aquele templo que existe lá em Israel hoje não é necessariamente o templo de Deus, porque nós vimos na série As Crônicas de Israel, e a partir do Novo Testamento, a partir dos discípulos, o novo Israel passou a representar a Deus. Deus teria abandonado, aspas, o seu povo e seguiu com o novo Israel. Quem é o novo Israel? O novo Israel, em resumo, são todos os cristãos vivendo hoje. Então, se você aceitou a Jesus Cristo como seu Messias, como Salvador pessoal, você passa imediatamente a fazer parte do templo de Deus. O apóstolo diz que nós somos colunas do templo de Deus. Gostoso, né? Anote aí as passagens para o estudo dessa semana. Êxodo, capítulo 35. Êxodo, capítulo 36, verso 6, do 1 ao 7. Gênesis, capítulo 1, verso 1. Êxodo, capítulo 36, verso 8 ao 38. Êxodo, capítulo 39, verso 1 ao 31. Hebreus, capítulo 7, verso 25. Êxodo, capítulo 40, verso 1 ao 14. Deus deseja morar. Deus deseja ser obedecido por nós. Nesta semana, voltemo-nos para Deus como nosso grande Pantocrator, nosso grande Criador, poderoso, fazedor de todas as coisas. A lição de domingo vai falar sobre o sábado do Senhor, domingo 21 de setembro. Os que se opõem... Nossa, o autor já chegou chutando aqui o pau da barraca. Só lembrando, para que não haja preconceitos, essa lição é feita pela editora Casa Publicadora Brasileira, a editora dos Adventistas do Sétimo Dia. Então, aqui vai ser jogado de cara o tema o sábado do Senhor. Então esse é um tema bem conhecido no meio adventista. Então talvez se a lição fosse preparada para pessoas de outras denominações, talvez houvesse necessidade de se fazer uma introdução. Então se você não é adventista,
Vai com Deus, irmãozinho. O sábado, para os adventistas, e deveria ser para os cristãos de todos os tempos, um monumento no tempo. Porque vamos falar de santuário? Vamos. Mas hoje o santuário, existe um santuário no tempo. Que aponta para Deus como nosso grande Criador, o grande Pantocrata. Então aqui vem uma séria advertência aos cristãos que não gostam do sábado. Então eu vou ler em respeito à lição, mas o objetivo aqui não é criar animosidade, mas fazer uma advertência a todos os cristãos de todas as eras. Assim diz o Jiri Moskala. Os que se opõem à observância do sábado afirmam erradamente que ele se destinava apenas aos judeus. Na verdade, esse dia foi santificado no Éden, Gênesis 2, capítulo 1 ao 3. Além disso, dizem também de modo errôneo que o sábado foi dado aos judeus pela primeira vez no Sinai. Eles já observavam esse dia antes do Sinai, Êxodo 16, 22 a 29. Mas, mesmo que o sábado não se limitasse aos judeus, ele fazia parte da vida do povo hebreu desde o início do tempo. Então o autor já começa falando assim, ó. O sábado não foi criado por Moisés. O sábado foi criado na criação. Deus fez o mundo. Deus foi criando tudo no seu dia. Fez a luz, fez a água, o céu, fez as criaturas. E no último dia fez nada. Ele descansou. No sétimo dia ele descansou de sua obra que fizera. E a partir de então, esse dia passou. Bom dia, meu irmão. A partir de então, esse dia passou a ser o que nós chamamos de memorial da criação. Então, hoje, sábado, é um período de 24 horas de reverência ao grande Criador do céu e da terra, do mar e das fontes das águas. Que verdade foi reforçada ao povo quando o tabernáculo foi construído? Qual foi a verdade? Êxodo 35, verso 1 a 3. A verdade era que o sábado e sua mensagem estavam sempre e estarão centradas em Deus. Quem Ele é e quais são as suas obras poderosas. Culpa. O sábado nos lembra de seus atos de criação e salvação, direcionando nosso foco para o Senhor que deseja habitar com o seu povo. Assim, o sábado e o santuário apontam na mesma direção, a presença de Deus em nossa vida. Eu acrescento aqui que essa presença de Deus em nossa vida, ela é mostrada no Antigo Testamento, uma presença real por meio do santuário, e mostra no Novo Testamento uma presença real por meio de Jesus Cristo. O santuário era a presença de Jesus Cristo no meio de Israel, porque era Jesus Cristo que falava com Moisés. Foi Jesus Cristo que falou com Abraão. É Jesus Cristo que fala conosco hoje. Gente, o dia está amanhecendo. Olha que belo nascer do sol de sábado.
Feliz sábado para você. Uma questão técnica. Esse nascer do sol que você está vendo aí não é o do sábado, dia 20 de setembro, não. É o de sexta-feira, 19 de setembro. Mas ela é feita de propósito, porque o sábado começa ao pôr do sol de hoje, sexta-feira, 19 de setembro. Você terá acesso a essa lição hoje, 19 de setembro, ao pôr do sol, no início do sábado. Então, fica esse esclarecimento. O nascer do sol que você está vendo aí não é o nascer do sol do sábado, é o nascer do sol de sexta-feira, 19 de setembro. Só que essa lição está sendo disponibilizada ao pôr do sol de sexta-feira, ou seja, no sábado. Portanto, meu irmão, meu querido, meu amigo inscrito, minha amiga, feliz sábado. Então fique sabendo você que o sábado é o memorial da criação. O sábado é o tabernáculo de Deus. Isso aqui nem o autor que está falando, sou eu que estou inventando isso. O sábado é o tabernáculo de Deus, como presença do templo sagrado de Deus eterno em nós, em nossas épocas. Então, Moisés, Abraão guardou o sábado, Jesus guardou o sábado. Os cristãos deveriam guardar o sábado hoje, como memorial dessa bela criação de Deus. O sábado e sua mensagem estão e sempre estarão centrada em Deus. Quem Ele é e quais são as suas obras poderosas. O sábado nos lembra de seus atos de criação e salvação, direcionando nosso foco para o Senhor, que deseja habitar com o seu povo. Assim, o sábado e o santuário apontam na mesma direção. O sábado e o santuário apontam na presença de Deus em nossa vida. Assim como o santuário era importante para o povo de Israel, o sábado continua sendo importante para todos os cristãos hoje, como memória da criação de Deus. O sábado da igreja do Antigo, olá, o sábado da igreja do Antigo Testamento transmite uma mensagem que possui vários elementos. Podemos resumir sua essência em 5. Bom dia, cavaleiro. Vai com Deus. Em 5 elementos essenciais. Olha que belo caminhão, você não está vendo. Mas é um grande caminhão da transportadora Peregrina. Um bitrem, uma carreta atrás de outra carreta. Belíssimo. Pera, você não está podendo ver. É uma bela carreta quadradona, fechadona. Verde oliva. Muito lindo. Então vamos lá, os 5 elementos que são essenciais, cruciais. No tocante ao santuário e ao sábado. Primeiro, Deus é o Criador, e a Bíblia começa com a proclamação dessa verdade impressionante e fundamental. Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio Deus criou. O memorial vívido da criação divina é o sábado. Gênesis 2, verso 2. E verso 3. Êxodo capítulo 20, verso 8 ao 11. Todas as outras verdades bíblicas têm como base o fato de que Deus é o nosso Criador. Se você falar que nós somos descendentes do macaco, as verdades bíblicas perdem todo sentido para você.
Uma vez eu vi dois homens conversando. Aí um falou assim pro outro: olha que legal, nós somos descendentes do macaco. Olha, até parece, aí a gente até parece com o macaco. Igualzinho, né? Porque os dois têm cabeça, os dois têm olhos, os dois têm boca, os dois têm nariz. Aí o outro falou assim: você é descendente do macaco, eu sou descendente do Deus Criador. Outra cena, essa aconteceu com a minha esposa. Ela era cuidadora em um zoológico aqui em São Paulo, Carapicuíba. E tinha dois moleques numa escola secundária, não sei, era pré-primária. Eles acabaram de passar no YouTube. Entra lá, canal Vigia das Pessoas. Aí o diálogo dos meninos era o mesmo, parecido com o diálogo desses dois aí. Aí um falou assim: olha lá, olhando os macaquinhos na gaiola, né, no zoológico. Olha lá, igualzinho a gente. Aí um moleque que tinha mais ou menos, eu não sei se era primeiro ou segundo ano, falou assim: é igualzinho. Você tem um rabo desse tamanho aí atrás de você? Aí o moleque falou: é verdade, não tem não. Isso, diálogo de duas crianças. 2. O Messias virá. E essa esperança gira em torno da promessa de Deus sobre o descendente da mulher, que venceria a serpente, Satanás, e derrotaria o mal. Está lá em Gênesis 3,15. Deus disse a Adão: o seu descendente libertará o meu povo. Então Deus dirigia a mulher. E aí os dois ficaram contentes: oba, nós não só não vamos morrer, como haverá um descendente, Cristo. Amém, aleluia. 3. A verdade que o santuário dizia, que o sábado também fala: Deus estabelecerá seu reino eterno, e o sábado é uma prévia de como será esse reino. O reino eterno de Deus será uma vivência permanente com Cristo. Item 4. A salvação vem do Senhor, e o povo de Deus testifica que Ele é o seu Salvador. Bom dia, Salvador. Como está? O povo de Deus testifica que o Senhor é o Salvador, o Senhor é o Redentor, e que a salvação vem como resultado de sua graça, e somente dela. Então quem salva em última instância é o Senhor Jesus. 5. Deus é o juiz supremo. Os que persistentemente desafiam e negam ao Senhor não terão futuro, mas Ele dará gratuitamente vida eterna aos que o seguem. Perdão. Sabe aquele moço que morreu lá nos Estados Unidos? Hoje você vai aparecer no canal. Peraí, eu vou abaixar o celular. Eu vou tirar aqui. É um prazer muito imenso conhecer você. Meu nome é Cícero. Olha quem está passando aqui, essa moça bonita. Olha o sorriso. Me apaixonei quando eu vi. Não, espera aí. Manda eles compartilhar o vídeo. Compartilhe o vídeo, por favor. Qual o seu nome? Entra lá, Antônia, canal Vigia das Pessoas. Deus te abençoe, tá bom? Muito obrigado. Essa moça... Bom dia, cavaleiro. Quer falar bom dia para meus irmãos aqui? Bom dia, bom dia. Beleza? Fala... Bom dia aí a nós.
Vai com Deus. Você já passou aqui ontem, né? Não, um dia passei. Entra lá no canal Vigia das Pessoas. Qual o seu nome? Qual o seu nome? Vai com Deus, Valdo. Entra lá. Eu tirei vocês do pedestal. A Antônia passa todo dia aqui. Aí, no último vídeo, ela prometeu que pararia. E ela cumpriu a sua promessa. Muito obrigado, querida Antônia. Ela tem um sorriso encantador. E todo dia ela passa e sorri. E aí ela sempre prometia que ia passar hoje, ela passou. Fiquei muito feliz, olha a minha cara de alegria. Antônia, se inscreva no canal. Também já passou aqui hoje várias pessoas. Ó, hoje é o dia dos encontros aqui na ponte. Várias pessoas passaram aqui e algumas falaram comigo aqui, isso é legal. Aproveita você que está aqui no nosso canal, já se inscreva se ainda não for o caso. Compartilhe esse vídeo, porque é importante que outras pessoas venham a conhecer também esse conteúdo. Muito obrigado. Bom dia, cavalheiro. Dê o seu gostei, porque pro YouTube tanto faz se você gostou, se você não gostou. O importante é que você se manifeste, tá bom? Então, continuando aqui. Uma pergunta que o texto faz. Os judeus têm dito... Os judeus têm um ditado. Desculpa, eu me atrapalhei aqui. Mas tudo bem, o protocolo foi quebrado e tudo bem, tá bom? Perdão. Os judeus têm um ditado. Mais do que Israel guardou o sábado guardou Israel. Olha que lindo. Mesmo que nós adventistas provavelmente não expressaríamos a ideia dessa forma. Desculpa, jovem. Vai com Deus, hein? Você acabou de passar no YouTube. Mesmo que nós, os adventistas, provavelmente não expressaríamos a ideia dessa forma, que papel importante o sábado tem na vida de nossa família mundial? Bom dia, cavalheiro. O senhor acabou de passar no YouTube. Bom, eu como adventista já há mais de 30 anos, posso dizer que é uma alegria a cada semana a gente encontrar pessoas que estão ali com um único objetivo: adorar ao Criador do céu e da terra e dizer a Ele: muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu esse dia, um dia inteirinho para a adoração da sua presença. Deus é sapientíssimo. Deus é sapientíssimo. Ele criou 7 dias na semana. 7 dias é muito, muito, muito tempo. O homem teria tempo de sobra para tudo, fazer tudo, até descansar. O homem poderia descansar qualquer dia, qualquer momento. Poderia encontrar Deus qualquer dia, qualquer momento. Tanto é que Adão se encontrava com Deus na viração do dia. Viração do dia, quando o sol se punha, toda tardezinha, eles se encontravam. Mas Deus, quando criou o ser humano, Ele determinou: você vai trabalhar todos esses outros dias, mas nesse dia eu não quero que você se preocupe com isso. Em outras palavras, Deus está dizendo: deixe que eu me preocupo com você. Bom dia, moça, vai com Deus. Deixe que eu me preocupo com você. Um dia essa mensagem me alcançou, eu tinha menos de 20 anos. E eu falava para a pessoa que estava me apresentando essa verdade, eu falava assim: você tá doido? Eu trabalho, eu tenho que manter a minha família. Já tá difícil arrumar emprego, eu estava desempregado. Ah, não, minto. Perdão, Senhor. Eu estava trabalhando, eu trabalhava numa grande empresa. Falei, a minha empresa trabalha todo dia. Minha empresa faz um trabalho muito importante, a gente transporta as pessoas de uma cidade para outra. Eu era cobrador de ônibus.
Aí ele falou assim, ó, não se preocupe. Deus vai cuidar de você. Se preocupe de descansar como Deus mandou. E o resto Ele proverá. Deus proverá para si o sacrifício. Foi dito lá ao filho de Abraão. Bom dia, vai com Deus. Deus proverá o sacrifício. Gente, eu estou enrolando aqui porque está muito gostoso esse nascer do sol. O encontro que eu tive com meus amigos aqui hoje aqui foi muito legal. Os ônibus passando, os caminhões. Está muito gostoso, muito gostoso. E naquela época eu decidi, por amor a Deus, depois de compreender, eu já era cristão, depois de compreender que Deus queria um dia inteirinho para Ele, dedicado a Ele, eu falei, eu vou fazer isso. Pensei, meu Deus, já está difícil, como é que eu vou pedir as contas assim na empresa? Levou uns dias aí, mas finalmente eu tomei coragem, saí do emprego. Gente, já tem mais de 30 anos. Se eu disser para você que eu nunca transgredi o sábado nesse período, eu estou mentindo. Tive alguns problemas, mas uma coisa eu nunca tive. Eu nunca fui trabalhar no sábado, porque eu tinha que ir, porque senão eu perderia o emprego. Entende? Deus me protegeu e minha família nesses 30 anos, mais de 30 anos. Então, se você está na dúvida, não tenha mais. É Deus que te carrega no colo. Deus proverá e Deus proveu para mim. Hoje, eu trabalho numa empresa que me garante o direito de eu descansar no sábado, por lei. Então eu não precisei me humilhar, não precisei implorar para patrão. Eu já implorei algumas vezes. Olha que caminhãozão. Passou batido. Então, se você quiser, Deus proverá. Eu trabalhei numa empresa uma vez que eram em turnos, assim, como é que fala? Eram turnos, era de revezamento. Uma semana você estava de dia, outra à noite. Então você podia trabalhar a qualquer momento, nos 3 turnos. E aí eu entrei na empresa e falei pro chefe, olha, eu não vou trabalhar no sábado, eu não posso. Ele falou assim, você vai ser demitido. Bom dia, cavaleiro. Vai com Deus, pro senhor também. Aí passou o período da experiência, os amigos, que até um cristão lá da igreja X, ele falou assim, você é bobo, você vai perder um emprego bom por causa do sábado. Ô busão, pastor. Eu falei, não tem problema não, já trabalhei aqui 3 meses, tá bom. Deu pra respirar um pouquinho. Vou procurar outro emprego. Eu já estava certo de que seria mandado embora. A minha chefia tinha falado. Eles não tinham falado, eles tinham insinuado. Então no dia que estava vencendo o meu contrato, na semana que estava vencendo o meu contrato, o chefe me chamou no escritório. Eu pensei, pronto, é agora que eu vou ganhar meu cartão vermelho.
E naquele dia de manhã, o chefe da segurança tinha passado no setor. Passou lá observando o setor, vendo tudo. E aí o chefe falou pra mim assim, olha, estou chamando você aqui porque hoje o seu contrato vence, contrato de experiência, né, de 90 dias. Então hoje você seria desligado da empresa. Eu falei, eu seria, então. Eu falei, então eu não vou ser. Ele falou, não. O chefe da segurança olhou todos os funcionários, ele observou que você era o único que estava usando todos os equipamentos de proteção de segurança. Bom dia, meu jovem. E aí o chefe do setor da segurança argumentou: a gente vai mandar um homem que cumpre todos os regulamentos da empresa para contratar alguém que vai, de repente, não seguir as normas, colocar a vida em risco. Não seria interessante fazer alguma coisa para preservar um funcionário que seja eficiente? E aí o que eles fizeram? Fizeram uma escala especial só para mim, ó. Naquela época acho que eu era bom. E a partir daquela semana, era uma sexta, a partir de segunda-feira. Ah tá, no período que eu fiquei lá, quando chegava o dia de eu trabalhar no sábado, eu pulava e trabalhava no domingo. Entende? Mas esse arranjo, ele foi falado pra mim que esse arranjo ia durar só o período da experiência. Depois eu seria desligado da empresa. Aí eu falei, tá bom, né? Pelo menos vou ganhar uns troquinhos pra ganhar um fôlego de vida. A partir daquele momento, eu fui promovido. Eu era o único peão da fábrica. Peão porque tinha o pessoal do escritório que trabalhava nesse período. Que trabalhava das 6 da manhã até as 3h48 ou 4h48, não lembro. E aí folgava no sábado. Gente, aquilo foi uma vitória grande, grande, grande. Não minha. Uma vitória de Deus. Porque os meus irmãos, pessoas boas que falavam, oh, você vai ser mandado embora. Você está sendo incoerente, você tem uma família para sustentar. Na verdade eu nem tinha, naquela época eu era solteiro. Deus não quer que você faça isso. Deus quer que você trabalhe. Tá vendo? E essas coisas ficam martelando a cabeça do cristão. Deus não vai me punir se eu fizer isso. E não vai mesmo. Só que Deus honra aqueles que o honram. E depois eu passei de perseguido, chacotado. Passei a ser o homem o homem do chefe. E aí foi tudo de bom, foi tudo legal. Existia na época, quando eu me tornei adventista, um modo de dizer que falava assim, ó, vai nas empresas, trabalhe, seja o melhor funcionário, seja o melhor profissional, seja o melhor estudante na faculdade, na escola, guarde o sábado. E as pessoas vão ver que você é legal e aí vão te poupar. Hoje, depois de passar tanto tempo, eu não compactuo com esse pensamento. Você não tem obrigação nenhuma de ser o melhor. Se você é medíocre, na média, continue na média. As pessoas não têm que abrir concessão para você porque você é o melhor. Naquele caso eu fui o melhor lá no setor, por isso foi aberta uma concessão para mim. Quer dizer que se eu fosse um funcionário, quer dizer que vai com Deus, quer dizer que se eu fosse um funcionário comum, se eu fosse um pouco relaxado na questão dos equipamentos,
Eu merecia ser demitido só porque queria guardar o sábado? Não. A gente merece ser bem tratado, independentemente de como somos. Se somos ótimos funcionários ou somos funcionários medianos. Isso acontece também no preconceito no mundo. No mundo homossexual. Os homossexuais, eles falam: a gente tem que ser o melhor filho, tem que ser o melhor estudante para ser relevado no nosso modo de ser. Isso é errado, gente. As pessoas têm que ser respeitadas como pessoas, independentemente do modo como vivem, do modo como são. Graças a Deus, hoje não existe mais esse preconceito. As pessoas já estão acostumadas a, por lei, obedecer, respeitar as minorias. Então os adventistas são minoria, mas são respeitados em todos os ambientes de trabalho, graças a Deus. Tô até rouco de tanto falar, falei demais. Para finalizar, é isso. A gente pode ser um cristão autêntico. Ah tá, lembrei agora. Vai chegar uma hora que esses privilégios serão tirados. Os adventistas serão obrigados a transgredir o sábado por lei. As pessoas crentes vão começar a observar um outro sábado diferente, e os adventistas serão obrigados, vai com Deus, serão obrigados a transigir de seus pensamentos, de seus costumes e pensamentos. Bom dia, cavaleiro. Então vai haver uma grande perseguição. Eu estava ouvindo que aquele Charlie Kirk, que morreu lá por um terrorista lá na América, levou um tiro no pescoço, uma facada, não lembro mais, tiro, né? Eu ouvi alguém dizendo que ele guardava o sábado, que ele era guardador do sábado. Não sei se é verdade. O que eu sei é que ele era cristão. E ele foi morto por ódio. A pessoa que o matou por ódio daquilo que ele falava. Foi um crime de ódio. Vai com Deus! Então, meus amigos, diga não ao ódio. A pessoa te odeia só porque você pensa diferente. Vamos acabar com isso. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz. Muita paz. O sol tá lindo aqui nascendo, gente. É uma pena, né? Mas temos que parar. Eu já tô atrasado pro trabalho. Bye, bye.